Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje eu vou falar do 8º episódio da terceira temporada de Love, Death and Robots. Mas antes eu tenho um recado muito importante para você, nobre gafanhoto. Se você quer um aplicativo legal para conhecer pessoas maneiras com gostos similares aos seus, trago-lhe a solução, o Project Z. E eu gosto que logo de cara, quando você se cadastra no Project Z, ele te ajuda a criar o seu cartão Z, que é como se fosse a sua identidade no aplicativo, onde você coloca algumas informações suas. No aplicativo você também tem muitas opções para interagir com a galera. Dentre elas tem a função Match, onde você procura por uma pessoa com a qual possa conversar sobre as coisas que você gosta, e tem como colocar opções para selecionar o perfil das pessoas que você quer dar match, o que garante que você encontre uma pessoa que tenha tudo a ver com você. Além disso, há várias opções de grupos dos quais você pode participar, e tem grupo de tudo, de animes, de jogos, enfim. Uma função que eu achei muito maneira é que dá para conversar nos chats, seja por texto ou por voz, e enquanto isso é possível assistir alguma coisa com a galera, seja um filme ou até de repente dá para ouvir uma música. Isso cria uma interação muito legal e eu gostei bastante dessa função. E ao entrar no Project Z, não se esqueça de seguir o meu perfil lá, basta pesquisar Alenart que você me encontra. E outra coisa muito importante é o seguinte: use o meu código que é Leidos ao se registrar, porque assim você me dá aquela força. Os links do Project Z estão todos aí na descrição do vídeo. Obrigado Project Z pela parceria e é isso aí. Recado dado, vamos pro vídeo. Love, Death and Robots é uma série antológica da Netflix. Nessa série sempre vemos vários temas muitas vezes relacionados à ficção científica. E um diferencial dessa série é que a cada episódio ela traz um estilo de animação diferente. Isso desde estilos mais cartunescos até animações fotorrealistas, que também são sempre muito boas. E com a chegada da terceira temporada, eu vi muita gente falando do último episódio chamado Jibaro, que é bem legal, tanto pela sua narrativa como pelo aspecto visual, mas eu acabei gostando muito de um outro episódio, que é aquele chamado Sepultados na Caverna. Eu gosto muito dessas histórias com uma pegada Lovecraftiana, então por isso eu vou falar um pouco desse episódio neste vídeo, a começar pela história. Logo no começo, vemos agentes das forças especiais numa missão. A missão era resgatar um refém que estava nas mãos de uns rebeldes. E os agentes das forças especiais avistam os bandidos entrando numa caverna junto do refém. Os 5 agentes vão no encalço dos vilões. Logo ao entrar na caverna, um deles, a única mulher do grupo na verdade, chamada Harper, acha uma gosma incrustada na parede. Mas aquilo não era a coisa mais estranha que encontrariam, porque poucos passos adiante os militares encontram um corpo. Bom, aquilo não era bem um corpo, era apenas os restos mortais do que um dia foi um ser humano. E diante disso surge a dúvida: o que teria sido capaz de fazer isso com este pobre infeliz? Isso não dava para saber, mas uma coisa que o esquadrão descobre é o seguinte: aquele cadáver era o refém que eles deveriam salvar. E não muito longe dele havia mais 2 esqueletos. Estes provavelmente eram 2 dos rebeldes. De repente ouve-se tiros ao fundo daquela caverna. Um dos soldados diz algo ao sargento, que é o líder do pelotão, algo que o sargento decide apenas ignorar. O soldado diz que, já que o refém estava morto, não tinha razão para eles continuarem a missão, mas o sargento não lhe deu ouvidos e decidiu continuar mesmo assim. Essa foi a pior decisão que ele tomou em sua vida. Logo mais à frente, seguindo pela caverna, o pelotão enfrenta algo inexplicável. Uma aranha bizarra pula em um dos militares. O mais estranho é que aquela criatura tinha rosto. Ela é facilmente esmagada por outro soldado e é aí que descobrimos que aquela coisa não estava sozinha. Várias aranhas vêm em direção aos militares e eles atiram contra elas com todo o poder de fogo que possuem, mas é inútil. Eu acho que eles acabam vacilando aqui porque eles perdem muito tempo atirando nas aranhas quando seria muito melhor só fugir delas, já que os aracnídeos não se moviam tão rápido. Tipo, tudo bem você atirar em primeiro momento, mas rapidamente dava para perceber que isso não funcionaria e portanto seria melhor fugir. Foram noobs sem dúvida. Isso acabou custando a vida de 2 soldados, o Dillman e o Beaumont. Ambos morreram de um jeito horrível, pois as aranhas iam consumindo o corpo deles de uma maneira visceral. Quanto aos 3 que sobreviveram, que eram Spence, a Harper e o sargento, eles só conseguiram fazer isso porque correram para fora da caverna. Só que eles não foram na direção pela qual entraram, e sim numa outra direção, e assim eles acabaram em um local que era tão misterioso quanto assustador. Era uma espécie de templo,
No centro havia uma construção rochosa e no topo dela havia uma luz sinistra. Havia também várias estátuas perpetuamente deixadas em um gesto de adoração. E no entorno do local via-se várias correntes cujo propósito era impossível distinguir até aquele momento. Para chegar até aquele templo, os 3 soldados teriam que descer por um lance de escadas, e eles veem lá embaixo, ao longe, 2 dos rebeldes dos quais eles estavam atrás. O sargento decide abatê-los. Agora, não tendo como voltar, só restava aos 3 seguirem caminho rumo àquele templo. Mas no meio do trajeto, mais aranhas aparecem. Só que essas são muito mais sinistras, elas são maiores e mais mortais. Os soldados atiram contra as criaturas e até parece surtir algum efeito. Talvez porque elas sejam maiores e consequentemente alvos mais fáceis. De todo modo, o poder de fogo deles não era suficiente para acabar com todas elas. E então acaba que o Spence é morto pelas aranhas. Harper e o sargento fogem. Agora eles estavam numa péssima situação, porque eles tinham perdido seus parceiros de equipe, não tinham como chamar por ajuda, porque os aparelhos de rádio deles não funcionavam dentro da caverna, e a cereja do bolo, estavam quase sem munição. Harper diz que irá deixar um pente para ela, caso não tenha como sair deste lugar. Os 2 soldados ouvem uma espécie de murmúrio vindo de dentro do templo, e a Harper sugere que eles vão para a direção oposta, porque essa é a decisão mais esperta a se tomar. O sargento, no entanto, não faz isso e apenas segue no rumo da voz. Quando os 2 entram no local, dão de cara com uma criatura impronunciável. Era um monstro gigantesco que estava preso naquele lugar por várias correntes. Seja lá quem for que tenha selado essa criatura nesse lugar, não queria que ele saísse. De repente, o olhar da criatura afeta os 2 soldados. A Harper tem uma visão assustadora. Ela vê que caso esse monstro se liberte, que é o desejo dele, o mundo humano será completamente destruído. Só que diferente da Harper, que tinha medo do que pudesse acontecer caso essa coisa ficasse livre, o sargento parecia estar hipnotizado. Parecia que ele estava sob o controle da criatura e faria qualquer coisa para libertá-la. Harper sabia que não podia deixar isso acontecer e, portanto, ela tenta impedir que o sargento leve suas ações adiante. Os 2 entram numa luta e, por fim, o sargento acaba sendo morto. Agora, nossa heroína era a única sobrevivente do pelotão, o que não significava muita coisa, porque viver para estar na presença dessa entidade cósmica não era a melhor experiência possível. E o monstro não desiste, ele continua repetindo a mesma frase, agora para Harper: liberte-me, liberte-me. E em seus olhos havia a anunciação do fim do mundo. Harper anda pelo deserto, o sol estava quase se pondo. Na mão da agente havia uma faca, e quando olhamos seu rosto não encontramos mais olhos e nem orelhas. Para impedir que a entidade cósmica conseguisse manipulá-la, Harper se viu obrigada a eliminar aquilo que lhe dava visão e que lhe permitia escutar. E vemos que o aspecto da única sobrevivente é o de uma pessoa que passou por algo tão terrível que não poderia mais viver uma vida normal. Ela agora sabia que existia coisas tão antigas quanto o universo e cuja natureza era tão incompreensível que a simples tarefa de tentar entendê-las levaria qualquer pessoa à loucura. Isso tudo é um clima bem Lovecraftiano que eu particularmente acho fantástico. Toda a história que traz essa vibe já tem meio caminho andado para me fazer feliz. E elas são tão efetivas porque elas trabalham com a imaginação. Dentro do âmbito do terror, uma das coisas que é mais funcional para deixar alguém realmente assustado não é mostrar, mas sugerir. As grandes histórias sabem desenvolver muito bem essa mecânica. Existem grandes exemplos, tanto na literatura quanto no cinema disso. O final de O Bebê de Rosemary, me desculpe por dar um spoiler de um filme que foi lançado tem 50 anos, mas enfim, no final Rosemary descobre que o seu bebê é na verdade o filho do diabo. Ela olha para o bebê, então faz uma cara de espanto. Nós espectadores nunca vemos a cara do bebê e é isso que nos deixa desgraçados da cabeça. Porque aí, meu amigo, você está sozinho com sua imaginação e ela te leva por caminhos perturbadores. E por que eu tô falando de tudo isso? Porque não poucas vezes quando eu falo de um filme que traz essa proposta de deixar as coisas nas entrelinhas, recebo muitos comentários de mas o filme não explicou isso, não explicou aquilo. E é exatamente por isso que funciona tão bem. Na maioria das vezes que tentam explicar demais uma coisa, fica uma bosta. E as obras do H.P. Lovecraft, e de novo, eu tô falando tanto dele aqui porque o episódio traz muito dessa vibe, elas não procuram explicar muita coisa. Geralmente o medo surge disso mesmo, do incompreensível. Não poucas vezes a gente vê na literatura do Lovecraft ele dizer coisas como
uma cor impossível. O que é uma cor impossível? A sua mente faz o trabalho de tentar interpretar essa informação e aí ela cria algo muito mais fascinante do que algo palpável que facilmente conseguimos comparar com a realidade. Bom, eu gostei bastante desse episódio de Love, Death and Robots. Me diz aí nos comentários qual foi seu episódio favorito dessa terceira temporada. Eu não vi todos ainda, os que eu vi foram basicamente este dos soldados, né? E aquele que todo mundo tava falando, o Jibaro. E tinha outro também que uma mulher está num planeta e daí ela fica sem oxigênio e começa a entrar numa viagem sinistra. Mas esse eu não achei muito legal não. Eu gostaria de pedir para você deixar o like também, se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos lançamentos do canal. E se quiser e puder, torne-se membro do canal. Bom galera, por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!